uma medida política, um projeto de lei, alguma coisa no Brasil que coloca a gente na contramão de sustentabilidade, meio ambiente, ciência e bom senso mesmo. Como a gente pode saber, por exemplo, que a nossa conta de luz deve ficar muito mais cara pelos próximos 10 anos e muito mais suja ambientalmente? Como é que uma bizarrice dessa acontece e quais são as forças políticas, ambientais e científicas por trás desse tipo de tomada de decisão e mudança? Para responder isso e para a gente entender que desinformação é um modelo de negócio, não só uma questão de falta de informação, a gente tem que trazer especialistas aqui no Não Ficção, que é o nosso podcast que traz a ciência para o seu dia a dia. A especialista de hoje é a jornalista Giovana Girardi, que é jornalista de longa data de ciência e ambiente, já trabalhou em veículos como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e atualmente coordena a cobertura socioambiental da agência pública e que, no que consta aqui pra gente, também é apresentadora do podcast Tempo Quente, que vai ficar muito claro logo mais o que tem a ver com o que a gente está falando hoje e por que mexeu tanto comigo. Giovana, antes de tudo, muito obrigado pela presença, pelo privilégio aqui. A gente já se conhecia, né? Já fui entrevistado por você, admiro muito seu trabalho há muito tempo acompanhando jornalismo de ciência, mas um trabalho recente seu, que é o Tempo Quente, foi extremamente marcante para mim. Fazia muito tempo que eu não consumia alguma coisa, um livro, um conteúdo, um podcast nesse caso, que muda a minha visão de mundo, assim, de verdade. Então, parabéns demais pelo Tempo Quente. E foi uma coisa que eu ouvi e falei, caramba, todo mundo tem que ouvir isso, tem que entender como isso funciona, especialmente quem está sob influência do clima. São todos os seres vivos. Somos todos nós. Então, eu vou começar com uma pergunta de uma conclusão sua lá e dela decompor o que foi fazer o Tempo Quente e o que a gente pode tirar de lição daí. Você fala, mais pelo final da temporada, né? Espero que venham outras, que a gente deve ver a nossa conta de luz aumentar bastante nessa próxima década e ficar muito mais suja em termos ambientais. Como que dá para fazer uma previsão dessa e que tipo de mudança é essa, se ainda deve acontecer? Bom, antes de mais nada, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você. Eu que também sou sua fã, Átila, então estamos entre amigos aqui. Bom, a princípio, nada indica que essa previsão vai mudar. É uma coisa que vem do governo passado, mas o novo governo, o governo Lula, até o momento não fez nenhuma sinalização contrária. Então, ao que tudo indica, continua tudo igual. Então, eu vou falar com base no que aconteceu no ano passado, que foi a aprovação de uma lei que autorizou a privatização da Eletrobras. Até aí, tudo normal. Só que dentro dessa lei foi colocado o chamado jabuti. A gente pode contar melhor o que é o jabuti. Mas que foi um truquezinho ali, uma pegadinha que passou, que não fazia parte do que era a proposta da lei, que era autorizar a privatização da Eletrobras, mas que embutiu a obrigatoriedade de contratação de usinas termoelétricas a gás natural no Brasil e que comecem a funcionar em 2026, vá de 2026 a 2030. Foi uma quantidade gigantesca de energia que eles querem colocar no sistema movida a gás natural. A gente está falando de 8 gigawatts de energia. Para você ter uma ideia, se eu não estou muito enganada, 8 gigawatts é mais ou menos metade do que Itaipu produz. Então, é um bocado de energia e é suja. Gás natural é um combustível fóssil, não é tão sujo quanto carvão, não é tão sujo quanto petróleo e diesel, gasolina, mas é sujo. É o combustível fóssil mais limpinho, mas ainda assim é um combustível fóssil. E a gente está falando de colocar essa quantidade de energia numa matriz elétrica que assim, tem problemas, mas a nossa matriz elétrica ainda é uma das mais limpas do mundo. A gente é muito baseado em hidrelétrica, a gente tem visto um crescimento de eólica e solar no Brasil nos últimos anos, principalmente principalmente eólica, mas solar também está crescendo. E quando você cria essa obrigatoriedade de contratação de uma energia, só para fazer um pequeno parênteses aqui, que eu acho que é interessante entender. Como a gente depende de energia principalmente hidrelétrica, se a gente tem um período de seca, em geral, as hidrelétricas vão prover menos energia, porque, se tem seca, não tem água, não tem energia. E como você deixou muito claro no Tempo Quente todo, com as mudanças climáticas, a gente está entrando num regime de instabilidade que deve ter cada vez mais secas, cada vez mais severas. Exatamente. Então, assim, fica mais instável a nossa oferta de energia, Assim, é um risco que a gente tem quando a gente
enfrenta um mundo mais quente. Então, e o Brasil já enfrentou secas, né? Assim, não sei qual que é a nossa faixa etária aqui que está nos ouvindo hoje, mas nos últimos 20 e poucos anos, o Brasil teve pelo menos 3 grandes secas severas. 2001, que foi o ano que teve um apagão, 2014, 13, 14, 15 ali, que foi um período que São Paulo secou, principalmente, né? Tivemos a crise do Cantareira, volume morto, enfim, todo mundo deve se lembrar. E agora, 2021, a gente teve outra crise severa, foi a mais severa, né? Acho que a seca foi a maior em 90 anos, enfim, desde que existe medição no Brasil. Que foi essa que deixou rios na Amazônia secos de ter só areia, né? Exato. E assim, e realmente ali se começou a perceber que a gente tinha um risco grave de ter um novo apagão. Não tivemos. E aí, nesses momentos, meio usar a energia termoelétrica é um backup, né? Então, assim, é importante você ter também algumas alternativas que possam trazer uma salvaguarda num momento de seca, por exemplo. Então, termoelétrica existe no Brasil. E ela tem essa agilidade de ligar mais quando mais necessária. Ligar né? mais rápido e tal. Mas aí, essa é a questão. Elas são só emergenciais. Elas só são ligadas quando precisa. Qual foi o pulo do gato do jabuti da Eletrobras? Eles colocaram que essa energia seria de uso permanente. Não ia ser intermitente, ia ser permanente. Se você coloca essa quantidade de energia na matriz e ela tem que estar lá sempre, isso significa que outras fontes que são limpas, eventualmente tenham de ser desligadas para fazer caber aquele bojo de 8 gigawatts. Porque, né, você tem um limite, você tem um consumo no Brasil. Se você está falando que 8 GB, né, uma fatia dessa pizza tem que ser essa, alguma outra coisa eventualmente vai ter de sair. Então, quer dizer, você está trocando talvez uma energia limpa por uma energia suja e, que aí é onde chega na conta de luz, cara, né? Gás natural é um combustível fóssil. Água, luz, sol é de graça. Posso fazer uma analogia aí? Uhum. É como se você tivesse a padaria perto de casa, que de vez em quando você acabou o leite antes, tá precisando de, sei lá, frios, alguma coisa assim. E aí você, numa emergência, vai e compra lá só para completar a semana e depois você vai fazer a compra mais barata no mercado. Uhum. E de repente alguém aprova uma lei falando toda a sua compra, uma parte muito grande dela vai ter que ser aqui. E às vezes você vai ter que deixar de comprar o melhor e o mais barato para continuar gastando aquele dinheiro lá com um negócio muito mais caro. Agora, ainda na sua analogia, imagina que em vez de ser a padaria na sua esquina, na verdade você tem que ir numa padaria a 50 quilômetros da sua casa. E é nessa que você vai ter que comprar. Porque acho que isso é uma coisa louca desse projeto. A hora que ele coloca ali as 8 gigas, ele não fala só a quantidade de energia, ele fala onde essa energia tem que ser instalada. E uma boa parte dessa energia teria que ser instalada no Nordeste e na Amazônia. Só que não é no Nordeste, tipo na costa, é no interior. E no Amazonas é tipo, não tem fonte de gás ali. Você está me dando só lugares que estão na PQP em relação de onde sai o gás. Exato, porque o gás, se a gente pensar que possa sair do pré-sal, por exemplo, que vem do mar, se fosse ainda uma termoelétrica na costa, você está falando que o gás vai chegar ali e tal, beleza. Mas não, você está falando longe, muito longe. Então, você vai ter que construir um gasoduto ainda por cima, para chegar, para entregar o gás até essa termoelétrica, e então essa termoelétrica produzir energia, e aí você vai ter que ter linhas de transmissão para levar essa energia para os pontos de consumo. Você tem que construir 3 coisas. A usina, lá longe, uma forma de levar o gás para a usina que você construiu num lugar que não faz sentido, e uma linha de transmissão para trazer essa energia de volta. Exato. Ou seja, não faz sentido, né? Quer dizer, não é uma padaria a 50 quilômetros, vai construir uma padaria em outra cidade, vai fazer a estrada até a padaria e vai ter que arrumar... E como que isso foi parar aí? Então, é o tal do lobby. E aí é isso, o mote do Tempo Quente, né, que você mencionou, que é o podcast que a gente lançou pela Rádio Novelo no ano passado. Ele investiga justamente a ação de lobbies no Brasil, de forças econômicas e políticas que agem muito influenciando o Congresso ou o governo para... Bom, basicamente, se a gente for resumir, é para fazer com que o Brasil não ande para frente, né, em termos de ação climática. Porque a hora que você consegue
criar... Veja o absurdo, né? A gente aqui nessa conversa, pensando em analogia, a gente viu o tamanho do absurdo disso. Por que que alguém autoriza isso? Porque alguém foi lá e conseguiu convencer, né? Agora, você teve... Que tipo de movimentação que gerou propina, isso, né? Aí não sei, a gente não chegou nessa investigação no tempo quente. O que a gente mostra é quem estava trabalhando para conseguir isso. Então, existe um empresário do gás, né, que foi ali o principal beneficiário dessa medida. É um empresário que trabalha com gás tanto no Nordeste quanto no Amazonas, que é o Carlos Soares. Então, assim, não sou eu que estou dizendo, né? Todo mundo disse que quem se beneficiava diretamente com essa medida era ele. Então, fica aquela coisa, né? Puxa, como ele consegue? Bom, aí, acho que seria o tema para uma segunda temporada do Tempo Quente, né? Mas aí a conta vai ficar mais alta porque a gente vai ter que pagar essa construção e essa geração suja. Exatamente. Então, porque ficou obrigatória, né? Porque se fosse para, sei lá, ligar só no caso de eventualidade, no caso de uma seca, mas não. E isso tudo já é mais caro, né? O gás natural já é mais caro porque a gente é um país que tem fonte limpa. Por acaso a gente tá num país que tem vento na costa pra caramba, sol numa região do Nordeste lá, ininterrupto como quase nenhum outro lugar do mundo. Exato. E o que a gente já explorou em grande parte, muitas quedas d'água que geram hidrelétricas, né? Uhum. E aí, assim, claro, você sempre pode argumentar, a hidrelétrica também gera um monte de problema socioambiental. O crescimento de eólica e solar vem trazendo questões socioambientais, assim... A gente hoje, acho que é muito claro que não tem muito fonte de energia que não tenha nenhum problema. Mas tem umas que tem mais problema, porque é isso, né? Além do problema socioambiental, você ainda tem um problema de causar emissão de CO2. Então, é isso, a conta de luz fica mais cara e a gente está contribuindo mais para o aquecimento global, que vai deixar o clima mais instável, que pode aumentar as secas, que vai diminuir a oferta de água, que pode nos fazer ser mais dependentes. A termoelétrica semeia mais termoelétrica, né? Exato. Exatamente. Esse é o buraco que a gente está enfiado nesse momento. E aí, assim, é uma lei que foi aprovada. Eventualmente, o governo poderia não abrir os leilões, não fazer isso, mas é uma questão que está em jogo, porque... e até o momento ninguém tocou nesse assunto. Ninguém tocou nesse assunto, exatamente. E você faz uma colocação, você e as pessoas que você entrevista, que eu achei muito legal, que é uma das críticas que o pessoal mais faz à energia solar e à energia eólica é que elas são inconstantes, né? Uhum. Tem dia que venta muito, tem dia que não venta, embora Nordeste é outro esquema, né? Tem dia que faz mais sol, tem dia que faz menos, durante a noite não tem sol, mas dada essa situação que a gente não pode armazenar vento, a gente pode armazenar essa energia na forma da água nas hidrelétricas. Exatamente. Se interligar isso tudo, né? Então, teoricamente, a gente tem potencial de ter uma das matrizes mais limpas e mais integral com essas coisas de todas, né? Exatamente. Então, esse argumento que sempre se usa até para defender que haja outras fontes e muitas vezes se defende justamente as fontes sujas, né? É por causa da intermitência. Mas o que vários especialistas que eu entrevistei apontam é que você pode construir um sistema robusto combinando as várias fontes renováveis. Então, é exatamente isso. Quanto mais você usa eólica e solar, você poupa a hidrelétrica. Né? Se você está gerando bastante energia eólica e solar, você não precisa estar gerando a hidrelétrica, você vai mantendo a água lá, e aí na hora que você não tem, né, que diminuiu o vento, que diminuiu sol, se aciona a hidrelétrica. Então, é um jeito de poupar. Tanto que eles brincam isso. A hidrelétrica é a bateria do sistema. Exato. E se ela já está construída, é uma bateria que nem usa lítio. Exatamente. Que aí é outro problema, né? Mas então tem isso. E outra coisa também é que, assim, existe a biomassa, né? Que a biomassa também pode ser essa bateria, essa salvaguarda, porque... Também, ela é uma energia termoelétrica, ela também poderia ter essas facilidades de liga mais rápido. Biomassa aí, óleo de soja, cana... Exato. Até resto de madeira, né? Tem uma série de coisas que podem gerar energia. E... tem as possibilidades aí de biogás, né? Enfim, tem muita possibilidade renovável.
precisa, assim. E acho que o ponto é esse, né? Você pensar qual que é a situação que a gente tem para o futuro. A gente tem alertas e mais alertas da ciência falando que a gente tem que neutralizar as emissões até 2050. A gente não pode aumentar a contribuição, assim, era hora de estar diminuindo, não de aumentando a quantidade de CO2 a nossa emissão, né? A quantidade de CO2 que a gente está colocando na atmosfera. E esse projeto realmente, assim, é a contramão de tudo, assim. Acho que ele é o mais escancarado, né? Acho que, de fato, assim, de todo o podcast, foi legal a gente começar por ele, porque é o exemplo mais escancarado do que é ir na contramão do que a gente deveria estar fazendo. E, assim, a gente tem condições de fazer. Acho que isso que é... Não é que a gente é um país... Puxa, super dependente de carvão, Japão, super que não tem nada. Que não tem alternativa, que se não for isso, não vai ter energia, ou é muito frio, e aí você precisa, né? Poxa, não é o nosso caso, né? Então, não faz sentido. Me dá uma palhinha do podcast, então me conta o que vocês desenovelam, desenrolam, para a gente entender como que uma aberração dessa acontece, assim. O que está por trás de uma decisão como essa, de você... poluir, sujar, encarecer uma matriz energética como a nossa, tão na contramão do que a ciência aponta, por exemplo? O que o podcast se propôs a tentar responder é por que, né, quando a gente tem tantas condições... A gente brinca, assim, que o Brasil tinha tudo, né, no slogan ali que a gente criou na vinhetinha, né, que a gente criou para o podcast, a gente brinca assim, o Brasil tinha tudo para liderar a agenda climática no mundo. Porque, assim, tem várias coisas que se a gente pensa assim, o que são as colaborações que o Brasil tem para as mudanças climáticas, né? Basicamente é o desmatamento da Amazônia, é a geração que vem da agropecuária, é um pouco de energia, mas não é a nossa maior fatia, mas tem também. E assim, basicamente, se a gente conseguisse combater o desmatamento, por exemplo, a gente já resolvia metade do nosso problema, mais até, né? Se a gente conseguisse deixar o desmatamento ser contido como já foi. Como já foi, exatamente. Se a gente cumprisse a lei, basicamente, que é mais louco ainda, né? Porque não é inventar a roda, não. É cumprir uma lei que a gente tem há anos. Mas então a gente pensava assim, se tem toda essa, né, a faca e o queijo na mão para resolver o problema, por que a gente não resolve? Porque tem forças agindo que estão ganhando com a situação do jeito que ela tá, né? Para elas tá bom, né? É assim que funciona, elas estão ganhando com isso. Como que elas agem? A gente queria entender exatamente isso. Como que funcionam esses lobbies? E aí a gente identificou alguns. O que é um lobby, para começar? Tá. Bom, lobby, estrito sensu, lato sensu, é basicamente qualquer tipo de ação em que você está defendendo a sua própria causa. Você vai lá e vai fazer Quando eu estou fazendo uma live falando eu quero vacina, eu estou fazendo lobby. Quando você está tentando exercer algum tipo de convencimento junto a alguém que pode fazer alguma coisa a respeito da sua demanda. Então, você é uma mãe que tem um filho com uma doença rara e está precisando de uma medicação que não é fornecida no Brasil, e você se junta a outras mães que estão nessa mesma condição, e vocês vão até o Congresso, identificam um deputado, alguém que possa estar mais próximo né, que, enfim... Que vai sensibilizar. Que é mais sensibilizado, que você acha que vai te ouvir, né, de alguma maneira, e você vai lá e vai explicar, e vai levar dados, vai levar, eventualmente, sei lá, estudos científicos, vai levar relatos, vai contar, vai pegar, por exemplo, histórias de como esse remédio foi importante para crianças nos Estados Unidos, que conseguiram ter uma sobrevida X. Você vai exercer um papel de convencimento. Basicamente, lobby é tentar convencer. E basicamente tentar convencer alguém que tenha uma possibilidade de te entregar aquilo, né? Acho que essa é a ideia do... Eu aprendi aqui no podcast. Convencer, por exemplo, legisladores que podem fazer um projeto de lei que admite isso. Exato. Só que esse lobbyzinho que a gente está contando das mães, bom, pode ser muito organizado, mas pode ser uma coisa mais amadora. Agora, existem lobbies extremamente bem organizados. E vamos pensar assim, por princípio, lobby não é crime.
né? Assim, todo mundo tem o direito de exercer. É uma questão de política mesmo, né? Todo cidadão, todo grupo de interesse tem direito, né, a tentar vender seu peixe e conseguir apoio para sua causa. Nada errado com isso. E hoje em dia, até os grandes lobistas não gostam mais de usar essa expressão lobby, justamente porque ela vem muito carregada de... ela carrega, né, uma coisa meio pejorativa, de que parece que é falcatrua, maracutaia, que tem alguma coisa errada por trás, tem mala de dinheiro passando embaixo da mesa, né? Que pode acontecer também, mas pode ser um lobby perfeitamente correto, limpo e só, né, a lábia mesmo, vamos tentar convencer. E é até interessante porque o pessoal hoje que trabalha com lobby não gosta mais de usar a palavra lobby, eles falam relações governamentais. E aí teve até um lobista que eu entrevisto no segundo episódio do Tempo Quente, e ele tem hoje ele tem uma empresa que se chama Action Relações Governamentais, cujo lema é: não fazemos lobby, fortalecemos a democracia. Certo. É muito bonito isso. Mas então, assim, o que acontece? Você tem esses grupos muito bem organizados que se estruturaram para fazer esse trabalho de convencimento e tal. O que a gente percebeu quando tem esses assuntos muito sensíveis e que tem essa interface com a questão climática, ambiental e tudo mais, é que existem algumas táticas, né? E aí, acho que o que a gente mais conseguiu demonstrar... Assim, eu acho que o que é mais claro é o lobby do agronegócio, mas a gente vê algumas estratégias que se repetem em outros lobbies também, e, por exemplo, vai se repetir na questão da energia. Que é uma tentativa de gerar dúvidas e de ir desmontando o processo natural de conhecimento científico. Então, vamos supor, né? A gente poderia pensar, voltando ao caso das mães querendo o remédio para os seus filhos. Na minha cabeça, e eu acho que, na verdade, em geral funciona assim, o mais óbvio é você tentar provar, ter evidências de por que a sua causa é importante, né? Então, você vai mostrar estudos científicos, você vai mostrar dados, né? Trabalhar com fatos. Tal lugar tem essa nova terapia que melhorou em tanto a vida das crianças dessa forma, queremos esse medicamento. Exato. O que a gente percebe é que os fatos, em muitos casos, vão ser contra, na verdade, a demanda deles. Então, vamos supor que alguém queira enfraquecer a legislação ambiental em torno da proteção de florestas em áreas privadas no Brasil. O Código Florestal, que é a nossa principal lei ambiental. Se alguém for falar assim, mas a gente não precisa ter tanta floresta assim. Se a gente desmatar um pouco mais, vai ser bom, eu vou poder produzir mais. Tá, você pode ter o argumento de que você vai produzir mais. Mas você tem alguma evidência de que isso não vai ser danoso para o meio ambiente? E não vai, né? Já mudei a lei no sentido de que tem que proteger mais, porque isso é importante, agora você tem que desfazer esse argumento para poder reverter. E aí, assim, você não vai ter, né? Porque, assim, a gente precisa de mais floresta, não de menos, né? Mas aí, em vez de você simplesmente tentar trazer necessariamente um argumento do seu ponto de vista, você joga dúvidas sobre o argumento contrário. Então, você começa assim, mas tem certeza? Mas é isso mesmo? Assim, eu tô sendo muito simplista aqui, né? Obviamente, eles são muito mais elaborados do que isso. Mas essa ideia de jogar dúvidas sobre um determinado consenso científico é uma escola. É uma escola de negacionismo que surgiu nos Estados Unidos, surgiu com a indústria do tabaco. Né? Quando começaram a ter estudos mostrando a relação entre tabaco e câncer, se criou toda uma indústria ali, uma força-tarefa para desmerecer esses dados. E aí, a partir do momento que começou a ser difícil desmerecer os dados, aí eles começaram até a produzir
estudos encomendados, enfim, é muito mais elaborado do que isso. Mas essa ideia de você ir gerando dúvidas, de modo que para uma pessoa que não é talhada em ciência, que não está acostumada a ler artigo científico, que não está acostumada a, enfim, a entender as limitações da ciência, porque isso também é uma questão, né? A ciência tem limitações. E se você joga com transparência, você entende que assim, olha, a gente tem, sei lá, 85% de certeza de que isso aqui é uma coisa, 90% de certeza. Claro que tem alguma incerteza, às vezes é muito menos do que eu tô falando, né? Mas tem. Mas aí você joga com essa incerteza. Não, mas tá vendo? Não tem certeza absoluta do que tá falando. E vai jogando essa dúvida, e vai tentando convencer, e vai fazendo um jogo de palavras. Existe um livro clássico chamado Mercadores da Dúvida, que é um livro feito por uma pesquisadora americana chamada Naomi Oreskes, que ela é incrível, é uma pesquisadora de Harvard, e ela desvendou justamente essa artimanha da indústria do tabaco, que depois foi replicada pela indústria dos combustíveis fósseis nos Estados Unidos para minimizar, para gerar dúvidas em torno das pesquisas que mostravam a relação entre a queima de combustíveis fósseis e o aquecimento global. E o livro se chama Mercadores da Dúvida. São esses caras que justamente vendem essa consultoria para criar dúvida sobre um conceito científico. Exato. Né? E aí é muito interessante, assim, que quando a gente conversa com esses lobistas, você percebe que eles trabalham exatamente dentro desse script de gerar dúvidas para falar assim, mas se a gente então não tem certeza, então não precisa ser tão radical, né? Então, isso é uma das estratégias que se usa, assim. E aí vai ter as outras estratégias do tipo, mas... Vou te pedir um exemplo direto, assim. Você mostra, por exemplo, como funciona o lobby agro para questões ambientais. Como que esses mercadores de dúvida trabalham aí dentro? Que é aquela história das reuniões semanais e do... Então, tem uma coisa interessante que eles foram se estruturando mesmo para ter uma estratégia de ação junto aos deputados, né? Então, mais uma vez, né, comparando com a história das nossas mães aqui com as crianças com doença rara. Essas mães, elas vão, sei lá, fazer um baita esforço, né? Tem uma mãe em São Paulo, uma em Recife, uma em Porto Alegre, e elas vão fazer um baita esforço para se juntar, e ir até Brasília e conseguir marcar uma reunião e conversar com o deputado delas. E, né, então começa aqui o trabalho delas, elas vêm para Brasília e, enfim, elas podem, sei lá, fazer um protesto, acampar na frente do Congresso, mas eventualmente elas vão ter que voltar, porque, né, haja recurso para isso, né? O que o agro fez? Em vez de só, sei lá, os produtores se organizarem para ir conversar com o deputado e aí, então fazer o lobby deles, eles começaram a trazer, e não é só um deputado, né? Tem uma bancada ruralista que tem 200 e tantos deputados na Câmara. Eles começaram a trazer esses 200 deputados para dentro da estrutura deles. Foi criado uma organização chamada Instituto Pensar Agro. E esse instituto é quem fornece toda a base de estratégias para a bancada ruralista atuar em prol dos interesses do agronegócio. Então, eles não mais fazem lobby diretamente, eles não fazem mais lobby só indo até o Congresso, eles trouxeram o Congresso para dentro deles. Então, os deputados começam a fazer parte da própria formulação da estratégia que vai ser discutida no Congresso depois. E aí, a gente não está falando de uma reunião uma vez por ano com protesto, a gente está falando de reuniões semanais que acontecem dentro da sede do Instituto Pensar Agro, que é onde também fica a sede da própria Frente Parlamentar Agropecuária. Né? Então, é tudo junto e misturado. Quem tem interesse e quem está legislando sobre aquele interesse. Imagina que coisa louca, né? A gente não está mais falando de coisas... deveriam ser separadas. Você imagina, uma coisa é o interesse privado, outra coisa é o interesse público. E o interesse público e o privado estão atuando juntos em prol de uma causa. Então, quer dizer, tudo bem que o deputado pode ter sido eleito com uma agenda específica, mas ele está conversando diretamente com a área de interesse dele o tempo todo para decidir como vai ser essa atuação. Voltando para aquelas mães, é como se ao invés do
As mães propuseram, queremos esse tratamento. Normalmente, os deputados consultariam a Anvisa, consultariam universidades, consultariam órgãos públicos que gerem informação para saber se aquilo procede ou não. E não fariam cursinho semanal no centro de fornecimento daquele produto para se informar, né? É, basicamente isso. E aí essas mães também, elas se organizaram de tal maneira que elas começam a fazer deputados. Aí não é mais 1, 2, 3. Imagina elas terem 200 deputados lá dentro. Aí elas vão conseguir aprovar tudo que elas querem, né? Então é isso, assim, a gente tá falando, eu tô comparando com essa história das mães, e aí a gente pode pensar assim, puxa, mas é uma exceção quase dentro do sistema de saúde brasileiro, até porque eu falei em doenças raras. Agora, você imagina o agronegócio, que é o principal setor econômico hoje no Brasil. Então, qual que é o tamanho do poder disso? Né? E aí eles fazem 200 e tantos deputados. E esses 200 e tantos deputados estão totalmente alinhados ao que a indústria quer, ao que a, né? Aí eu começo a olhar e falo assim, gente, como não? Como eles não vão conseguir tudo que eles querem? Eles vão. Né? Eles têm um funcionamento do Congresso na mão. E aí, você pode pensar, puxa, mas não tem uma bancada ambientalista também? Tem. Ela tem essa organização toda? Não tem. Tem encontros semanais. Não tem. Existe um Instituto Pensar Ambiente? Vamos pensar assim, né? Brincando aqui, comparando. Tem um Instituto Pensar Agro, tem um Instituto Pensar Ambiente. A gente tem um monte de ONG no Brasil. Um monte. Cada uma com interesse. Cada uma com uma agenda. Elas estão estruturadas e organizadas? Acho que elas vêm tentando. Acho que principalmente depois do governo Bolsonaro, o terceiro setor no Brasil, principalmente as organizações ambientalistas, mudaram até estratégias e se concentraram para tentar conseguir algumas coisas mais... e daí tem uma outra coisa muito legal que eu acho que vale a pena mencionar na estratégia do agro. Então, eu falei das reuniões semanais, eu falei de plantar dúvidas, né, de criar um mercado de dúvidas. Eles adotam também um discurso muito simplificado. Então, assim, e aí eles se gabam disso. Porque eles falam, você vem aqui falar em CO2, em emissões, em não sei o quê. Não, eu estou falando de alimentar a população. Eu estou falando de não passar fome. Eu estou falando de... E eu acho que aí é outro pulo do gato. Eles são muito objetivos. Então, eles vão lá, eles vão eleger 4, 5 pautas. Essas daqui são as nossas prioridades. São nessas aqui que a gente vai trabalhar. E é nesse aqui, aonde vai estar o nosso esforço concentrado. E aí eu lembrei disso porque quando você pega o ambientalismo ou a ciência, tem milhões de pautas. Cada um por si. Assim, porque você vai ter do problema do plástico no oceano... 5 biomas diferentes no Brasil, e você vai falar que é importante proteger. E é, né? A gente tá com ataques em todas as frentes. Mas a forma como eles se organizam é muito mais concentrada. Não é que eles estão fazendo ali um ataque para cada lado, é que os ataques concentrados deles têm impactos para tudo quanto é lado. E aí, do lado do ambientalismo, o ambientalismo está reagindo em torno dos ataques dos impactos que são muito diversos, mas as causas são muito mais concentradas e é como eles agem. Fica muito desequilibrado, porque a gente tem... Mas, teoricamente, para o lado do ambiente, tem cientistas mostrando essas coisas. De onde vem a informação dessa bancada? Ou desses centros que estão indo contra a ciência? Vem de cientistas? Existem cientistas do lado deles. Acho que a pergunta deveria ser, eles fazem boa ciência? Por favor, vou repetir então a pergunta. Não tô tirando. Quem tá desse lado, eles estão baseados em boa ciência? Assim, eu acho que assim como aconteceu com a questão do tabaco e com a questão dos combustíveis fósseis. Lá atrás... num primeiro momento, esses dois setores simplesmente buscaram falar
Ah, é mentira. Ah, não. Mas você tem certeza disso? Ah, mas tem tanta incerteza, né? Num primeiro momento se começou a jogar com isso. Num segundo momento, eles começaram a encomendar pesquisas que dissessem o que eles queriam que fosse dito. Então começaram a encomendar pesquisas que fossem falar que, não, não tem tanta certeza assim que o cigarro causa câncer. Ou pode ser até que... Pegando o exemplo do cigarro, eu sei que tem alguns casos desses, de pesquisadores, cientistas que nem eram da área, mas que tinham um nome muito forte por outras coisas, que foram recrutados para falar que o cigarro não fazia mal, não publicavam estudos mostrando isso, não tinham a menor relevância acadêmica nessa linha de mostrar o que o cigarro faz ou não faz, mas tinham um nome grande por outra coisa e assinavam esse cheque em branco de dizer que o cigarro não fazia mal. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. É impressionante como a gente vê o que aconteceu com a indústria do cigarro, a gente vê acontecendo aqui. Então a gente tem especialistas munindo esse pessoal com informação, usando esse tipo de credencial, mas que são irrelevantes dentro da ciência? Exatamente, assim. Desculpa interromper, eu tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal em geral. E para quem já se inscreveu, pense em de repente se tornar um membro ou mandar um valeu demais, faz muita diferença pra gente. Tem 2 pesquisadores no Brasil, um meteorologista. O curioso nesse caso só é que pelo menos o cargo, né, a especialidade da pessoa, até você poderia falar, puxa, ele é um meteorologista, então ele sabe do que ele está falando. Mas ele não tem publicações relevantes. Esses 2 pesquisadores, por muito tempo, na verdade, foram super ignorados até pelo resto da academia no Brasil, considerando, tipo, eles estão falando bobagem, não davam crédito para eles. Eu acho que isso é perigoso. Mas, enfim, esses caras ficaram falando, até um momento que eles foram, de serem meio párias na academia, eles foram alçados à categoria de grandes especialistas no Brasil sobre o assunto. Então, assim, esses caras estão fornecendo dados. Acho que no caso do agronegócio, a gente tem um caso muito específico, que já foi alvo de várias reportagens, a gente também fala disso no podcast, que é um certo pesquisador da Embrapa, que produz dados muito sob medida para as necessidades do agronegócio, mas sem publicar, sem mostrar metodologia, sem submeter aos pares. Mas dando essa credibilidade da instituição. E aí vem ainda por cima com esse grande nome por trás, que é a Embrapa. A Embrapa é a nossa principal fonte de dados sobre agropecuária no Brasil. A gente viu isso na pandemia também, né? Especialistas de grandes universidades ou de grandes centros, ou nomes internacionais de gente picaretíssima que falava que cloroquina funciona, tratamento precoce funciona, sem nunca publicar um estudo decente mostrando isso, mas usava o nome da instituição para fazer esse lobby, né? No final das contas, acho que se a gente perceber assim, né, acho que o grande problema que a gente tem hoje no Brasil é uma grande máquina de desinformação. Então, a mesma máquina de desinformação que a gente vê em relação a questões climáticas, a gente viu em relação à pandemia, a gente vê em outros aspectos, enfim, outras questões, né, outros debates científicos. Então, era cloroquina, era ozonoterapia, era... fosfetanolamina, ivermectina, enfim, né, todas essas... remédios que ainda estão sendo prescritos, né? Até hoje, 2023, e ainda tem gente prescrevendo esses remédios. E aí, no caso do agro, o que a gente viu, assim, essas informações todas que foram fornecidas por esses pesquisadores e tal, elas criaram uma narrativa, né? Do que o agronegócio que o Brasil é o país mais preservado do mundo, que a gente tem uma agricultura mais sustentável, que é a que mais protege a natureza. Então, se criou uma narrativa que foi absorvida pelo Congresso, que foi absorvida pelo Ministério da Agricultura, que foi absorvida pela presidência, que está na boca de todo mundo no campo. As pessoas
incorporaram essa ideia de, mas a gente tem leis super rigorosas. A gente preserva o meio ambiente. Não é que a gente está fazendo alguma coisa. E o desmatamento da Amazônia, se a gente olhar bem, ele é bem pequeno. Então, assim, se criou essa ideia com base nessas informações, não, nem sempre falsas, algumas vezes falsas, mas muitas vezes distorcidas. Muitas vezes com interpretações que davam uma ideia de uma coisa muito melhor do que ela de fato é, né? Assim, eu acho que se criou uma ideia de que a gente está muito bem na fita quando a gente não está, né? Quando o agronegócio é super conservador. Existe uma parte do setor que conserva, que é correta, mas não é o setor inteiro. Mas se criou essa ideia de que todo ele é assim e que a gente está super bem. E aí, se a gente está super bem, a gente não tem um problema. Se a gente não tem um problema, a gente não precisa agir sobre ele. Então, a gente não precisa ter leis tão complicadas, no final das contas, tão rigorosas. O Estado em cima do cangote do produtor, como diria o nosso ex-presidente. Então, é um pouco essa ideia, sabe? Você vai mostrando que não tem um problema, então você não precisa ter uma lei tão forte, então você consegue enfraquecer uma legislação. É um pouco esse o processo. Complexo. E quando eu vejo situações dentro de divulgação científica, ou dentro da academia, dentro da pesquisa, quando eu estava lá fazendo isso, muito do que se assume lá dentro é que falta informação. Que se a gente fizer um estudo que mostra que a coisa não é assim, se a gente mostrar a verdade ou mostrar um pouco mais próximo do que é a realidade, as pessoas vão enxergar isso, instituições vão se mover nessa direção e aquilo vai ser posto em prática. Então, por exemplo, o movimento anti-vacina seria, na verdade, porque as pessoas não sabem que as vacinas funcionam ou porque elas esqueceram a proteção que as vacinas trazem. Então, é mais uma questão de lembrar elas dessa importância e fazer uma campanha de vacinação do que qualquer outra coisa. É só isso? Ou quantas pessoas não vão querer acreditar e tem um modelo de negócios baseado em vender uma outra informação aí dentro? Sabe, pelo ambientalismo, por exemplo, é uma questão de falta de informação de que o ambiente precisa de preservação e de que mudanças climáticas estão acontecendo? Ou tem todo um movimento muito bem financiado, pautado, construído, com centros, com instituições, com especialistas que está ali para empurrar uma outra verdade? Acho que o jeito como você construiu a pergunta já está bem claro qual que é a resposta, né? Se a gente pensar em mudanças climáticas, né? Mesmo se a gente não pensar no como funciona a política brasileira, vamos deixar isso de lado por um momento. Meu Deus, você, Átila, que já fez divulgação de, né, várias coisas sobre aquecimento global, falta estudo? Absolutamente não. A gente pensar no principal corpo científico que existe no mundo sobre o assunto, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que é um grupo, né, internacional com, sei lá, milhares de pesquisadores do mundo inteiro, cuja principal função é se debruçar justamente sobre a produção científica que está sendo feita. Se eles ali são 3 mil, produção científica que está sendo feita por 10 mil, 15 mil. Puta, nem sei, não tenho ideia de quantos cientistas hoje estão trabalhando em cima desse assunto, mas que estão ali produzindo diariamente ciência sobre o clima. Há 20 e tantos anos. O IPCC existe desde 1988. O IPCC já produziu 6 grandes relatórios de avaliação, que são catatais, assim, milhares de páginas em que eles fazem cada um desses relatórios que eles saem a cada 5, 6, 7 anos, né? Depende um pouquinho das condições, tal, mas eles vão produzindo. O último saiu entre agosto de 21 e meados do ano passado. Cada relatório desses é um catatal, onde esses 3 mil cientistas ficam debruçados em toda essa produção que aconteceu entre um relatório e outro. Então, você imagina, né? O último tinha sido 2014, né? Aí o seguinte foi 2021. Por 7 anos, eles ali avaliando tudo que foi produzido. Um grupo que está trabalhando há 30 anos. Gente, não dá para falar que não tem ciência. E aí é muito interessante ver a própria evolução do IPCC, né? Porque o IPCC, o que eles fazem? Então eu tenho essa pilha aqui de estudos.
que estão falando... eu vou fazer de um modo muito resumido aqui agora, né? Claro, mas imagina, tem uma pilha de estudos falando sobre aumento do nível do mar. E aí eles vão vendo como que esses estudos se aproximam em termos de conhecimento. Quanto que a gente tem mais de certeza? O que a gente tem mais certeza, com base nesse catatal de estudos, é que deve acontecer de tal modo. Se a temperatura subir tanto, o nível do mar vai subir tanto. Isso aqui é o que a gente mais tem certeza? Isso é o que a gente tem mais certeza. Isso aqui... isso aqui é uma informação que apareceu já em alguns estudos, mas isso aqui a gente tem um pouco menos de certeza. Então, para essa primeira informação, a gente tem 95% de certeza. Para essa outra, a gente tem 70%. Para essa outra, a gente já tem um pouco menos, talvez 50%. E eles são muito transparentes nisso. Que talvez até seja uma das coisas que a gente estava falando que pode ser um pouco difícil para as pessoas entenderem, né? O que é essa margem de certezas e incertezas? Mas o ponto é... essa certeza máxima, ela foi subindo. Né? Se antes ela era 80%, 90, 80 e tanto. Hoje ela já é 99%. Assim, tem muita certeza. Do quê? O que tem-se mais certeza nesse mundo hoje, em relação às mudanças climáticas? A temperatura do planeta está aumentando. A temperatura do planeta está aumentando porque a concentração de gases... na atmosfera, principalmente o CO2, está subindo. Hoje, a concentração de CO2 na atmosfera é a maior em 2 milhões de anos. E é possível saber isso por conta de uma série de estudos. Tá? E essa concentração de CO2 está subindo e é a maior em 2 milhões de anos por causa das atividades humanas. Então, assim, isso não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. E não falta estudo que mostra isso. Então, desculpa, né? Dei essa volta enorme para falar da sua pergunta. Então, falta informação? Putz, não falta informação. E aí, a mesma coisa em relação ao impacto do desmatamento, relação do desmatamento com as mudanças climáticas, relação do desmatamento com o impacto na chuva. Não falta. Acho que assim, a gente não pode dizer que falta informação. Talvez a gente pudesse alegar que os congressistas não estão bem informados. Aí eu acho que pode ser, assim, quanto que a gente está conseguindo conversar com eles. E aí, nesse aspecto, eu não digo que eles não têm... que eles são só desinformados, mas assim, quanto que a gente está conseguindo transmitir essas informações? Aí eu tô me colocando aqui como agente, pensando no papel de jornalista também, né? Quer dizer, eu escrevo sobre ciência e meio ambiente há muitos anos. Será que essa comunicação está sendo efetiva, né? Será que essas matérias estão sendo claras o bastante? Mas não só as matérias, mas será que essa comunicação ciência, imprensa, leitor, está sendo bem construída? E eu acho que... e quanto que a gente está conseguindo fazer essa conversa? Então, de novo, voltando à estratégia do lobby. O lobby, ele simplifica muito. Ele tenta de um modo muito... E é um modo sofisticado. Ele é simples, mas ele não é simplório. Ele foi bem refinado. Ele é bem refinado e ele consegue ir ao ponto. Né? Ele elege ali algumas expressões e ele vai conseguir transmitir muito especificamente com base nessas expressões. Será que a ciência ainda não precisa melhorar isso? Será que os ambientalistas não precisam melhorar isso? Né? Em vez de só aparecer... E aí isso é uma coisa que eles reclamam, né? O outro lado, do tipo, é muito ativismo, é muito... não é vida prática, não é a vida de quem está no campo. Então, assim, eu acho que não falta conhecimento, mas talvez falte um jeito melhor de conversar. E aí eu acho que isso é um desafio de todos nós. E assim, é um desafio que a gente está enfrentando hoje como imprensa, e eu acho que a gente está enfrentando como sociedade, que a gente está lidando com uma máquina de desinformação que é extremamente bem azeitada. Né? Então, não é que falta informação, mas falta a máquina da informação. Se a gente tem uma máquina de desinformação, a gente está precisando de uma máquina de informação. Então, se eles conseguem se comunicar bem por WhatsApp, a gente devia descobrir um jeito de se comunicar bem por WhatsApp. Se eles se comunicam por TikTok, se eles se comunicam, sei lá, por que maneiras, né, E aí eu não estou falando só do congressista, mas estou falando da sociedade em geral. Isso também a gente precisa talvez aprender a fazer, porque
a gente está perdendo essa batalha, né? Da informação, desinformação, enfim. A gente tem ótimos geradores de conhecimento, a gente tem péssimos informantes. E assim, eu acho que a gente tá agora lidando com uma coisa... Você fez uma pergunta, se as pessoas... Como que foi que você falou? Se as pessoas não querem acreditar no que é mais cômodo, né? E às vezes é mais cômodo acreditar na mentira. Então, se a gente pensar de novo nessa ideia que eu falei da narrativa de que o Brasil tá bem na fita. É mais cômodo. Você imagina você sendo um produtor. Não é legal ser o vilão, né? Ou ter que preservar 20% da sua propriedade e ainda assim se sentir culpado, né? Tipo, poxa, eu tô aqui, eu não desmato, eu tô fazendo tudo. Você pessoalmente pode estar fazendo tudo certo, mas seu vizinho não, enfim, mas aí o setor como um todo tá sendo culpabilizado, né? Então, assim, é uma situação muito desconfortável. Eu consigo entender. Mesmo o cara que tá fazendo errado, mas também ele não tá enxergando o todo. E aí alguém tá lá apontando o dedo pra ele, e aí alguém vai lá e fala assim pra ele, relaxa, a gente tá bem, não, o agronegócio é ótimo. O agro é pop? O agro é pop. É muito mais gostoso o agro ser pop do que o agro é o vilão das emissões brasileiras, né? O agro é quem é o principal motor de desmatamento no Brasil. Cara, não são mensagens que agradam, e a gente tá falando de um setor muito grande. Então a gente também tem que entender como que isso bate neles. Não tô dizendo pra adorar a pílula, mas assim, a gente deveria, né, descobrir maneiras melhores de conversar sobre isso. Então, assim... E aí, eu acho que tem uma coisa louca, que é o fato de que, assim, mas esses caras também estão sentindo na ponta. Porque eles também estão começando a ter, né? Estão ficando sem água, estão ficando sem energia, a energia tá cara também. Se as pessoas não têm condições de comprar comida, não vão comprar comida deles também. E aí, assim, eles reconhecem que tem um problema, mas eles não relacionam com desmatamento, com mudança climática. É bem mais complicado. Você colocou o argumento do tamanho do consenso que a gente tem para saber que o aquecimento está acontecendo. Eu gosto de um outro argumento, que é o argumento do onde você põe dinheiro e não o que você fala. Que, né, assim como a gente quer ver assim como o pessoal pró-cloroquina e pró-tratamento precoce se vacinou, falando mal de vacinas no Brasil, quer dizer, eu defendo isso, mas, né, toma vacina para me proteger, e quem não se vacinou pagou com a vida, muitas vezes. A gente tem toda uma indústria de extração de petróleo que constrói plataformas marítimas contando com o aumento do nível do mar. Né? Então estão falando, não tem aquecimento, não tem gelo derretendo, isso não está acontecendo, mas estão pondo dinheiro na exploração de petróleo, onde vai ter degelo, e fazendo plataformas mais altas para tolerar uma subida do nível do mar. Isso é projeto desenhado já desde a década de 60, 70. Então, né, fala-se uma coisa, mas as ações e o investimento entregam outra, né? E a gente está num país que voltou a ser extrativista, que, né, se desindustrializou, como estão demonstrando agora, que deixou de produzir produtos complexos e, na verdade, está chegando a exportar boi vivo, ao invés de exportar carne extraída. Quer dizer, a gente está simplificando o que o país produz e exporta. Um país que vive de muito exploração do solo pela agricultura, exploração de florestas e solo para recursos naturais que a gente vai vender, produção de gado e soja e produção de petróleo, que a gente consegue fazer. Você vê num país que tem essa dependência de recurso natural e que tem agora esse lobby, essa indústria, essa máquina de desinformação rodando, perspectivas disso ser revertido? Ou da gente agir de acordo com a preservação do ambiente e não com destruição? Acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Acho que ajuda não ter mais um presidente que atrapalha, né? Assim, acho que ajuda... E é que eu não acho que é uma questão de preferência político-partidária. Você não está falando de orientação política. Não estou falando de orientação política. Estou falando da forma como você age em relação a uma determinada agenda. E eu acho que a agenda
a agenda do Bolsonaro era muito transparente, assim, ele sempre foi muito claro sobre o que ele achava sobre essas questões ambientais, indígenas. Posso trazer um exemplo do Tempo Quente? Você deixa bem claro como, na esperança de terem o desmatamento perdoado, o desmatamento aumentou pra caramba na Amazônia agora, contando justamente com essa política de que grilagem vai ser perdoada até um ano X e o seu terreno vai ser seu, né? Exatamente. E isso é um reflexo direto da mudança de legislação. Então, imagina, voltando naquele processo que a gente estava falando de lobby, que aí vai lá e se consegue mudar uma legislação, por exemplo, sobre a punição a quem desmatou até uma determinada época. Porque, assim, as leis têm que se valer de alguns marcos, né? Então, a legislação falava, todo desmatamento ilegal a partir de 2008... Perdão, isso era antes, né? A partir de um determinado ano... tem que ser recompensada, tem que ser punida, tem multa, né, se ele foi realizado. Aí vai lá e muda a legislação e fala assim, não, então até 2008. O que tá de 2008 para trás, tá perdoado. Não tinha lei, não dava pra... né, as leis foram mudando, era tudo muito complicado, mas para facilitar, a gente nunca conseguiu cumprir a lei até agora mesmo, vamos estabelecer esse marco, daqui para frente tudo certo. Essa lei é de 2012, ela colocou como marco 2008, aí já gerou uma chiadeira. Não, mas espera, se a lei é de 2012, por que estão colocando 2008? Devia ser de 2012. Ah, não é até 2012, então não vai dar certo. Aí agora já tem gente querendo que seja 2021, 2022. Enfim, é sempre o quanto mais der. Agora tá valendo. Agora tá valendo. Só que é isso, assim, você imagina que toda vez que muda a lei, ela gera essa expectativa, né? Bom, se mudou até agora, daqui a pouco a gente muda de novo. Então, assim, essa expectativa da flexibilização, da impunidade... gera essa sensação de, tudo bem, acho que assim, enquanto a gente continuar empurrando, em algum momento a gente vai conseguir tornar isso legal. Então é isso, né? Assim, você tem sempre vamos empurrar um pouquinho mais, vamos empurrar um pouquinho mais. E aí, como que você consegue de fato parar? E aí, quando tinha um discurso presidencial que era contra multa, que era contra fiscalização, que era falando que, não, vamos regularizar mais. Aí, essa lei é especificamente para um tipo de crime, mas aí tem outra lei que tenta regularizar as terras de outra maneira. E também empurrando mais a barreira. Isso tudo, bom, fez o desmatamento na Amazônia crescer em 4 anos 60%. Né? Então, e assim, isso criou toda uma mentalidade diferente no campo. As pessoas começaram a contar com a impunidade, mesmo assim. Porque, de fato, havia a mensagem da principal liderança política do país falando que multa, que queimar equipamento que estava em área, né, ilegal, que nada disso deveria ter sido feito, que nada disso deveria ser feito, gera uma sensação de muita tranquilidade para o criminoso, né? Tipo, não vai acontecer nada comigo. Criminoso, você está usando um termo que a gente usa muito pouco nessas horas. Mas é um crime. Um crime, né? É um crime ambiental, mas é um crime, né? E às vezes não é só um crime ambiental, né? Às vezes é um crime social. Quantas vezes isso resulta em conflito com ribeirinhos, com indígenas, com quilombolas, com, né, defensores da floresta. São diversas escalas de crime aí que a gente pode ter. Mas a gente está falando de um crime que é um crime de roubo de terra. A gente está falando de um crime... Roubo de coisa minha, sua, de todo mundo, né? Exato. Fora o desmatamento em si, que é um crime ambiental, mas a gente está falando de coisas que são terras da União, né? E elas estão sendo, que é a expressão que se usa, né? Estão sendo griladas com essa expectativa de que uma hora aquilo vai ser regularizado, essa pessoa vai vender essa terra, vai ganhar mais dinheiro. No final das contas, é tudo ganho, né? Ou tá roubando madeira, ou tá roubando... E aí, em última instância, a gente pode pensar, tá roubando ouro, outros minérios. Você gera um prejuízo. Para mim é como roubar fio, né? Você gera um prejuízo de milhões para tirar 3 quilos de cobre. Você gera um prejuízo de bilhões de floresta desmatada, só falando em termos econômicos, para poder tirar alguns gramas de ouro dali, né? O problema é que esses gramas de ouro, essa madeira, elas estão valendo muito, né? Então vale a pena para esses caras. Ainda mais se eles sabem que eles vão conseguir circular sem grandes limitações,
não vão ser punidos. E pra gente... E aí só respondendo, assim... Então, assim, eu acho que pelo menos o discurso mudou. Né? Hoje existe um discurso mais de punição, de não permitir que isso vá em frente, de alguma intolerância mesmo, assim. Então, o Brasil voltou a sinalizar, pelo menos, de que isso não vai ser mais tolerado. Interna e externamente. Interna e externamente, exatamente. Então, assim, se isso vai, né, só respondendo a sua pergunta, se isso vai resolver, se a gente pode ter esperança... difícil saber, né? Porque política brasileira também é cheia, é cheia de nuances e esses lobbies continuam agindo, né? Mas, pelo menos, eu acho que, assim, o fato da mensagem principal ter mudado dá alguma... dá uma esperança, assim, de que pode ser que essas coisas comecem a mudar, mas a ver, né? Acho que tá cedo ainda pra... Me pergunta daqui a um ano, de novo. Para alguém que me trouxe uma visão nova de como circula a desinformação, de como a gente tem esse movimento estruturado, financiado, muito bem estabelecido e que gera candidaturas e prolonga essas medidas, inclusive que respondeu uma pergunta que eu fiz num Shorts e num vídeo sobre sustentabilidade, que era por que o país voltou a investir em carvão mineral em 2022, indo totalmente na contramão do resto do mundo. Ouçam um Tempo Quente para entender o porquê, inclusive. Me dá uma lição diferente, então, de como a gente pode preservar o ambiente no Brasil. Além de não usar o canudinho de plástico, além de ter um consumo consciente, que outras medidas podem ter um efeito diferente se a gente tem essa estrutura aqui? Essa é a outra pergunta de $1 milhão. Já são $2 milhões em jogo aqui nesse programa. A gente também se faz essa pergunta no podcast. A gente tenta abordar isso no último episódio, inclusive. Assim, eu acho que não tem fórmula mágica, né? E uma coisa que eu acho que é a resposta mais óbvia é votar direito. Acho que, assim, se a gente não conseguir mudar essas coisas de cima, essas ações nossas, individuais, elas têm muito pouco impacto. Então, assim, é bom até para a própria consciência. Puxa, diminuir o uso de plástico. É óbvio que é, né? Trocar o carro pela bicicleta. Tudo isso é válido. E, assim, claro, quanto mais gente fizer, pode ter um impacto maior? Pode, mas não é isso que vai mudar, não é isso que vai salvar o planeta. Em última instância, assim, o que vai mudar é se a gente tiver decisões de cima para baixo mesmo, assim, de cima para baixo no sentido de que elas vêm para abranger a sociedade como um todo e não só medidas individuais, né? De não construir termoelétrica em 2030, por exemplo. Melhor não construir termoelétrica em 2030 do que só evitar o canudinho, né? Por exemplo, é isso. Então, assim, a gente depende de ter governos melhores, mas eu acho que do nosso lado, eu falei votar em pessoas que são comprometidas com isso, mas assim, quanto que a participação da sociedade não deveria aumentar, né? Em termos de cobrança, não estou falando só ir fazer passeata, não, mas em termos de saber cobrar também, não é só votar, é saber cobrar quem está lá, né? E assim, informar... Acho que, assim, a gente está falando de desinformação aqui, eu acho que isso é legal. Quanto que todo mundo que sabe, que entende, que é bem informado, que não é ativista, mas que é bem informado, que sabe do que a gente está falando, quanto que não ajudaria? E aí, isso sim, é uma atividade individual, mas quanto que não ajudaria se cada um não começasse a também fazer esse trabalho de gerar informação, né? De promover a informação. Porque a gente tem uma máquina tão forte promovendo desinformação. A gente tem tanta gente compartilhando mentira pelo WhatsApp. Se a gente começasse todo mundo que acredita compartilhar o que é verdade, né? Eu tô falando isso aqui meio de... Enfim, sem base nenhuma de pesos aqui, quanto que isso valeria. Mas se a gente está falando em atividades individuais, eu acho que essa talvez seja mais útil do que a do canudinho, né? E cobrar o WhatsApp para não deixar essa desinformação ganhar esse peso. E quem sabe, né, ter uma lei que regule essas coisas, né? Que consiga colocar e cobrar o WhatsApp, cobrar o YouTube, cobrar o Google e cobrar o Facebook. Porque, cara, no final das contas é isso, né? Não é nem uma questão só de sair com uma lição positiva, que nem sempre dá para sair, ou nem sempre ela vai gerar uma mobilização importante. Mas pelo menos entender o que se passa, né? E perder um pouco essa ilusão de que
é só gerar mais um estudo técnico mostrando que um pouco mais de mata ao redor do rio protegeria mais a natureza. É muito sonho achar que isso vai ser posto em prática rapidamente, sem participar dessa máquina toda de entender, votar, passar por lei, tudo isso, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente aí, eu acho que é a academia, né? Como é que a gente vai virar esse jogo de chegar nas pessoas? Eu acho que a gente hoje está numa guerra. A gente tem várias guerras, né? Acho que o mundo está enfrentando várias guerras. Mas a gente tem uma guerra hoje de tocar corações, de alcançar as pessoas. Eu acho que tem um lado claramente ganhando essa guerra, por enquanto, assim. Ou não claramente ganhando, melhor dizendo assim, mas eu acho que tem um lado claramente muito forte, né? Que tá fazendo um estrago, que tá fazendo um barulho. Eu aprendi aqui no Não Ficção que dentre os deputados e senadores eleitos por causas constantes, existe o grupo de cachorros e gatos. Quem defende o direito dos cachorros e dos gatos tem voto. Isso vira uma causa e o pessoal promove essa causa. Pode até não legislar por ela o tempo todo, mas vira uma plataforma. Será que a gente não tem que ter outras causas dessas mais pro ambiente, para eleger pessoas de fato nisso? Impressionante, né? Assim, as pessoas, claro, todo mundo ama o seu gatinho, o seu cachorrinho e não quer o mal dos bichinhos, né? Eu também. Tenho 3 gatinhos lá em casa. Não quero nenhum, né? Odeio ver maltrato animal, mas é como as pessoas se preocupam muito mais, obviamente, com os seus pets, com os seus bichos, do que com a fauna silvestre, né? É tão engraçado, assim, se a gente fosse... Poxa, a gente tá falando de bicho igual, né? Por que o bicho silvestre não comove tanto quanto... não sei, eu não tenho resposta, assim, por quê, mas eu acho que, de todo modo, a gente precisaria começar... Assim, precisaria não, né? Porque eu acho que é uma coisa que já começou, mas... a focar no tamanho do estrago que essa máquina de desinformação pode causar. Acho que ela já está causando, e isso pode ser ainda maior. Então, acho que assim, a única coisa que eu acho que dá pra gente pensar é... Cara, isso tem que ser um alvo, sabe? De todo mundo, assim. Não é só... Não é só do jornalismo, sabe? Não é só... É muito mais. Bom, para as pessoas entenderem mais como isso funciona... e pensarem um pouco mais nisso, eu já sei recomendar O Tempo Quente. Obrigada. Sei recomendar o Merchants of Doubt, que é um livro excelente também. É um livro excelente. Sobre uma pena que não tem tradução para português, mas é um livro incrível. E tem um documentário que eles fizeram com base no livro. Tem plataforma de streaming e tudo, né? Procura pelo nome, vai ter legenda, dublagem em português. Tem alguma outra fonte, alguma outra coisa que você recomenda para quem quiser ler? Vamos ter outra temporada do Tempo Quente, o que a gente pode esperar? Ou o que fazer para quem está inconsolável por não ter mais conteúdo desse? Bom, não sei. Quem sabe. Vamos fazer a bancada do lobby do Tempo Quente. Vamos fazer a bancada do lobby do Tempo Quente. Branca, Paula, olha só. Ouçam Tempo Quente. Mas é isso. Mas assim, eu acho que tem um monte de gente buscando fazer isso, né? E eu acho que tem um monte de gente... Não fazer isso exatamente o que eu fiz no Tempo Quente, não é isso que eu tô dizendo, mas... buscando trazer, né? Combater a desinformação. Acho que não... Tem outras fontes aí, né? Acho que tem... O jornalismo sério tá tentando fazer esse trabalho. Eu conheço exemplos de outros podcasts que estão fazendo isso bem. A gente tem o Ciência Suja. Que Aguarda, é ótimo, inclusive, né? Bastante conteúdo muito mais próximo do Ciência Suja do que foi até aqui, que também está fazendo justamente esse papel de... Tá na 3ª temporada, o Ciência Suja é incrível. Entender esse lobby, esses mecanismos, para a gente parar de tratar negacionismo como desinformação sozinha, entender que é um modelo de negócios que vende essa desinformação, né? Esse é o ponto. Tem gente ganhando muito com isso. Não é só ideologia, não é opinião, não é só, eu acho isso, a minha preferência política. Não é. As pessoas estão ganhando com a desinformação. Elas promovem vídeos no YouTube com desinformação, elas ganham dinheiro com isso.
A gente tava falando de bichinhos, né? O cara lá que tava com a capivara outro dia, ele ganha dinheiro promovendo a capivara. Não é só porque ele ama a capivara. Ele ganha dinheiro com essa divulgação, né? Então, assim, as coisas, elas não são inocentes, né? Não é só uma questão de opinião, não é a sua preferência política, não é porque você gosta de A ou B. Tem um lado que tá promovendo desinformação, né? E tá ganhando muito. E aí pode estar ganhando em forma de projeto de lei, em forma de... Sim, é um lado que está trabalhando para essa desinformação poder continuar circulando livremente, né? Exato. Exatamente. Se a gente não ficar esperto para isso, a gente vai ser engolido por isso. Todos nós. E aí a gente entra num período, na verdade, de trevas, né? Quando você fala engolido, é literalmente ver o mar subir. Você não tá usando a figura de linguagem, não. Ai, não. Vamos acabar agora, né? Em vez de água, tem uma cerveja aí, né? Tem alguma outra recomendação, alguma coisa que você quer compartilhar? Se a gente for acompanhar outro trabalho agora, além do Tempo Quente, vai ser por onde? Bom, agora eu estou trabalhando na agência pública, que é uma das primeiras agências de jornalismo investigativo no Brasil, não sem fins lucrativos. A agência tem 12 anos já, eu comecei a trabalhar com eles agora em meados de março. E lá é legal, porque tem uma cobertura enorme sobre desinformação, mas muito focada em direitos humanos, questões ambientais, questões climáticas. Então, a gente está tentando fazer... Muitas dessas amarrações que eu faço no Tempo Quente, a gente está buscando fazer lá também. Tem uma newsletter semanal. O nome é meio deprimente, antes que seja tarde. Mas, enfim, mas que eu também tento falar... Quer dizer, é antes que seja tarde mesmo. Acho que a gente ainda tem... Não, acho que ser pessimista seria já é tarde. Antes que seja já tarde, era, ainda... né? Não, ainda dá para fazer. Eu acho que é isso, assim. A gente tá nesse limite. Acho que muita coisa já tá contratada, sabe? Acho que muitos dos efeitos... Acho não, né? Muitos dos efeitos a gente vai sentir de todo jeito nas próximas décadas. Eu assisti um seriado super deprimente. De cortar o coração, chama Extrapolations, da Apple TV, você já ouviu falar? Já. Cara, é horrível, porque na verdade ele começa a mostrar a partir de 2037 como vai ser esse mundo daqui pra frente. E o seriado acaba em 2070, ele vai de 2037 a 2070, são 8 episódios. Tipo, 2070 a temperatura tá em 2,82. O que nem é quente. muito aumento dentro do que prevém, né? Não, poderia ser pior, Assim, digo, tem é um baita do aumento, de 4 graus para 2100, mas todo mundo fala que, assim, gente, não vamos deixar passar de 2 de jeito nenhum, o melhor seria ficar em 1,5. 1,5 tá quase aí. Aí a série vai mostrando, né, que a temperatura vai subindo de todo jeito, e as pessoas vão empurrando mais. Muito disso que a gente veio conversando, assim, esse seriado me impactou muito, porque ele... Ao mesmo tempo que ele mostra que é muito próximo, tá muito próximo da gente, né? É isso, assim. 2070 eu não vou estar viva, mas 2037 certamente eu vou, né? Quer dizer, certamente, espero estar. Mas e aí você pensa assim, cara, é daqui 14 anos. Daqui 14 anos a gente já pode estar sentindo coisas muito terríveis. Então isso me assusta muito, assim. A gente sabe que tem uma urgência. E a gente tem as condições de fazer as coisas. Por que a gente não está fazendo? Bom, a gente sabe por quê. Mas... Você me contou por quê. Mas dá pra mudar. Vamos mudar, gente. Bora mudar. Para de acreditar em bobagem, mentira, desinformação. Tem tanta informação boa por aí, né? Porque a informação boa às vezes é deprimente, né? Eu entendo. Mas vamos torcer pra ser uma série, não um documentário, né? Tem uma coisa que eu ouvi muito de alguns dos ouvintes do Tempo Quente, assim, as pessoas pegavam e falavam pra mim: nossa, que raiva! Eu senti muita raiva enquanto eu ouvia. Meu Deus, que nervoso! Como que as pessoas dizem isso? E amigos até que me conhecem falavam: Giovana, eu te conheço. Como que você aguentou ouvir essas coisas? Você ficou assim plácida? Eu falei: não, fiquei, queria ouvir, né? Que sangue de barata foi esse, né? De onde veio isso aqui? Mas o que eu achei divertido de ouvir...
eu ouvi mais as pessoas falando que sentiram raiva do que se sentiram deprimidas. E eu acho que, nesse sentido, raiva é bom, porque raiva te faz agir, né? Raiva te chacoalha, te movimenta. Então, eu acho que tem que meio aproveitar isso, sabe? Poxa, deu uma indignação, deu um sentimento de sacanagem, de picaretagem. Poxa, usa pra agir, né? Então, acho que a gente tenha... Pra cobrar, pra reclamar. Pra cobrar, pra reclamar, pra ficar em cima, pra não deixar acontecer de novo. Né? Acho que tem algumas coisas que ficaram fortes no brasileiro, assim, né? Por mais que a gente tenha quase perdido isso, mas a ideia de ditadura nunca mais. A gente, de alguma maneira, eu acho que isso está introjetado na população. Assim, esse sentimento, quero acreditar que ele é mais forte. Nunca mais vamos permitir isso. Então, assim, a gente tem elementos na mão para não deixar que algumas coisas continuem acontecendo, para mudar. Então, eu acho que é isso, assim, dá para usar raiva para virar uma coisa boa. É isso que eu diria para terminar de hoje. E para quem quiser criar essa raiva, essa indignação e direcionar isso bem, ouçam o Tempo Quente. Fantástico. Espero que você tenha curtido essa conversa. Eu saí bem mexido dela. Foi uma conversa bem agridoce, né? Com uma parte doce de entender como as coisas funcionam, mas bastante azedo entender como às vezes vai ser difícil mudar isso. Então, vou tentar seguir a recomendação da Giovana por aqui. Vamos puxar uma raiva, uma indignação que muda as coisas, que faz a gente tomar decisões mais conscientes e cobrar os que são responsáveis por essas decisões também. Se você quer mais conversas como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos, os outros episódios de não ficção. E para quem já se inscreveu, lembra sempre, mano, valeu demais, se torna um membro, uma membra, dá esse apoio que a gente precisa por aqui e até o próximo.